Santo, Santo, Santo Deus, nosso bendito e onipotente Pai, neste momento de adoração, estamos aqui os teus filhos com os nossos joelhos dobrados, Senhor, para podermos mostrar a nossa reverência e o nosso grandioso amor a Ti, Pai. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito pelo Teu povo, Pai, pelas bênçãos derramadas, pela proteção, até mesmo pelas dificuldades, porque são através delas que nós conseguimos nos aproximar mais de Ti. Receba nessa manhã a nossa adoração, os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas acima de tudo receba o nosso coração, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Feliz sábado para todos. Quem está feliz aí diz amém. Pronto, que Deus seja louvado pela sua presença nessa manhã em nosso meio. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos em um dia de muita adoração, de entrega, abrir o nosso coração para Deus. E você que é o nosso visitante é muito bem-vindo, você que é o membro dessa igreja é muito bem-vindo, você que nos assiste pelas redes sociais, você é muito bem-vindo aqui, para que juntos nós então entregamos o nosso coração nas mãos do Senhor. Eu quero nesse momento aqui compartilhar com os amigos, com os irmãos, alguns convites, algumas informações. O primeiro, pode compartilhar aqui para a gente, por favor. Hoje é 25 de março, é um dia em que nós estamos dedicando para celebrarmos a amizade. E nós estamos aqui nesse momento dizendo que as nossas classes hoje de Escola Sabatina estão em confraternização. E nós então convidamos você para estar nas nossas classes logo após o culto. E isso faz parte de um projeto que nós estamos então trabalhando em sequência. No próximo sábado, nós temos a oportunidade, a honra de participar de uma campanha muito especial que já acompanha a igreja há um bom tempo. Desde o ano de 2007, nós distribuímos livros para a comunidade, aquilo que nós chamamos então de Impacto e Esperança. Já foram milhares, de exemplares entregues. E no próximo sábado nós vamos entregar um pouco mais. Dessa vez é o livro Grande Conflito, que você vê ali na tela. Nós já estamos estudando esse livro aos domingos e amanhã será o nosso último episódio. Então quero convidar você para a nossa série de amanhã. E no próximo sábado nós teremos um formato diferente aqui de programação, a fim de que nós possamos então divulgar, compartilhar esse material para a nossa comunidade. E eu quero aqui fazer uma pequena observação para os amigos. No finalzinho de dezembro, nós tivemos aqui o compromisso de muitos que pediram livros. Mas nós recebemos 50% apenas do quantitativo pedido, tanto para a igreja quanto de forma pessoal e particular. Por quê? Porque essa campanha com o livro Grande Conflito acontecerá em 2023 e em 2024. Então 50% para este ano, 50% para o próximo ano. Neste ano, 15.403.000 livros serão distribuídos no Brasil. Esse livro que nós vamos distribuir está disponível em mais de 80 idiomas. 19.434.000 livros serão distribuídos no território da divisão sul-americana. A divisão sul-americana é composta pelo Brasil e por mais 8 países da América do Sul, países de fala hispana. O Impacto de Esperança será no dia 1º de abril, e esse livro foi escrito por Ellen White, que de acordo com a palavra de Deus, nós temos formas de entender que ela foi uma pessoa usada pelo Senhor para um ministério especializado.
Portanto, nós queremos convidar você para estar conosco no próximo sábado. Não é o dia de ficar em casa, é o dia de nós arregaçarmos as nossas mangas e então avançarmos em direção à nossa comunidade. Então, próximo sábado teremos essa oportunidade aqui. Eu queria pedir o PowerPoint aqui para a gente, por favor. Pode colocar aqui aquele que a gente estava conversando. Porque nós temos outros momentos juntos a este. Então, no próximo sábado, nós temos a divulgação do Impacto Esperança, né? Esse projeto especial. Ok? Como eu já falei, para você viver a entrega. Volta um antes, por favor. Deixa eu tentar passar aqui. Eu gostaria ainda de convidar os nossos amigos e irmãos para este musical, que vai acontecer no próximo domingo, dia 2 de abril. A partir das 19 horas, estamos aqui preparando algo muito especial para vocês, porque nós estamos dentro do período conhecido como Semana Santa. Nós não teremos a semana inteira na igreja. Nós teremos o musical no dia 2 e nós teremos o fim de semana seguinte de programações aqui. Então nós queremos convidar você para participar desse momento. Nós já estamos divulgando nas redes sociais e nós estamos convidando você para que possa convidar outras pessoas também. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível por pessoa, para que na Páscoa nos lembremos também de que pessoas necessitam desses donativos, dessa forma de compaixão da parte de quem acredita no Evangelho. Então, semana que vem, dia 2 de abril, participe, faça planos a partir das 19 horas. E eu queria que você já tivesse na sua mente aí agora, quem que você vai convidar. Chame amigos, chame pessoas especiais para você, certo? Então, dia 2 de abril, 1 quilo de alimento não perecível, esse é o ingresso. E nós queremos falar um pouquinho mais a respeito desse momento aqui. Eu queria chamar aqui, para me ajudar nesse momento, meus anciãos que estão presentes. Tem como a gente vir aqui, porque a gente vai fazer uma oração por esse momento. Eu estou vendo aqui o Cristiano presente, estou vendo o Ander, eu não posso ficar sozinho nesse momento. A gente tem muita coisa para divulgar, tem o Fabiano que está presente, o Wilton que está presente. Dá uma chegadinha aqui, por favor, que a gente vai lançar esse movimento. O Nilson está aqui presente. Deixa eu ver se meus olhos não alcançaram mais algum ancião nosso. Eu queria que viesse aqui, por favor. Amigos, a Bíblia diz em Salmo 126, verso 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A igreja adventista do sétimo dia, nesta região, na região de Baixo Guandu, completa no dia 11 de novembro de 2023, 110 anos da igreja, da primeira igreja organizada aqui na nossa região. E nós louvamos a Deus porque esse movimento não parou. A partir de então nós tivemos várias igrejas organizadas. E dentro da cidade de Baixo Guandu, hoje nós já somamos 3 distritos pastorais, com aproximadamente ali em torno de 15 igrejas. Mas essa história começou há 110 anos. Por isso, a Associação Espírito Santense, que é a nossa entidade mantenedora, juntamente com a União Sudeste Brasileira, para você que talvez não entenda esses termos, a Associação Espírito Santense é a nossa organização que cuida da metade do Espírito Santo. União Sudeste Brasileira é a organização da igreja que cuida de 3 estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Estamos envolvidos para que, na data de 9 a 11 de novembro deste ano, nós tenhamos uma poderosa celebração aqui, em louvor ao nome do nosso Deus. Amém? Dia 11, amigos, dia 11, que é no sábado, são os exatos 110 anos. Então nós estamos preparando tudo com muito carinho. Aquiles, deixa aquele vídeo aí já pronto, porque eu vou chamar aqui com você,
E nós estamos preparando, pensando em orador, pensando já em um momento dinâmico, né? E eu lanço isso aqui juntamente com esse corpo de líderes que, junto a outros líderes, já estão sonhando, trabalhando, investindo esforços. Você pode pensar ali, ó, tá longe. Não, mas se você fechar os seus olhos, já chegou, né? Então nós estamos já há alguns meses e nós queremos dizer para vocês, nós queremos aqui lançar a primeira confirmação que nós temos de participação especial. E eu já sei que é um sonho da igreja trazê-los na área musical. Você já imagina aí, alguém já passa na sua cabeça, nós temos então a confirmação. Eu queria que você já assistisse um pouquinho da música que nós vamos assistir então no dia 11 de novembro. Solta pra gente aí, por favor. Eu não sei se você conhece. Diretamente de São Paulo, na cidade de Baixo Guandu, em novembro, Prisma Brasil. Você conhece ou não? A igreja diz um amém? Pode soltar mais um pouquinho da música. Pensa nisso, nosso pavilhão aqui, hein? Esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem e por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Beleza, Aquiles? Ok. Amigos, já é um sonho, não é fácil trazer um grupo desse. Esse grupo vai fazer ali uma estratégia. Eles vão vir ao Espírito Santo somente para atender a cidade de Baixo Guandu. Então nós queremos aqui já compartilhar com você essa bênção, e algumas confirmações virão logo na sequência, de orador, de participações especiais. Nós faremos aqui no nosso pavilhão e os trabalhos já começaram. Então nós queremos neste momento orar ao Senhor por isso. Então, do jeito que você está, eu gostaria que a gente pudesse levar ao Senhor uma prece, e você, já com antecedência, está convidado para não marcar nenhum evento na sua agenda, nenhuma saída, nenhuma viagem, para que nós estejamos juntos aqui nesse momento tão especial. Assim como nós estamos, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai nosso, estamos aqui com os corações agradecidos por teu cuidado por nós. Há 110 anos atrás, alguém com a mensagem no coração passou aqui e começou a falar do teu amor para outros. Essa semente cresceu, germinou, e hoje estamos aqui porque isso começou há 110 anos atrás. Agora em novembro queremos comemorar, gratos a Ti, por tudo que aconteceu aqui na nossa região. E pedimos a Tua bênção sobre esse evento. A gente sonha, mas sabemos que a resposta certa vem do Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo nossos planos, possa estar movendo os corações, possa estar movendo aquelas pessoas que serão convidadas a vir aqui, para que, cheios do Teu Espírito, o melhor possa ser feito e o Teu nome possa ser honrado e engrandecido. Abençoe o pastor dessa igreja, a família pastoral, abençoe cada pessoa aqui presente, que possamos manter e nutrir esse sonho e fazermos sempre o melhor para Ti. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer a vocês que estão juntos. Obrigado por terem vindo. Isso aqui é apenas um símbolo de que a gente vai permanecer unidos aí até a conclusão desse projeto, até Jesus voltar. Muito obrigado a vocês e que Deus abençoe muito a família de vocês. Cada um deles representa uma parte. Nós já dividimos comissões de trabalho para que tudo saia da melhor maneira possível, a fim de que nós tenhamos um excelente movimento nessa data. Então, prepare o teu coração. Neste momento, nós temos aqui uma participação muito especial no culto dessa manhã. Eu não sei o que acontece, porque desde que eu cheguei aqui, o que não faltam são pedidos para dedicar crianças ao Senhor. A igreja diz o que nessa direção? Significa que Deus está visitando muitas famílias aqui, e eu quero chamar aqui nesse momento mais uma família muito especial.
Eu chamo aqui a Ana, e eu chamo também o Rafael, que tem o dom do nome bonito, aí tem o dom, viu? E eles trazem no colo o pequeno Gabriel, que fez já 3 meses. Amigos, olha que bênção. E nós estamos aqui como igreja para então entregar o pequeno Gabriel ao Senhor. Gabriel nasceu na cidade de Colatina, no dia 21 de dezembro de 2022. E nessa manhã nós temos a honra de apresentá-lo ao Senhor, dizendo que o Gabriel veio das mãos dele e nós então vamos entregá-lo nas mãos de Deus. Eu quero convidar neste momento, para esse momento muito especial, familiares que estão presentes. Podem vir aqui, eu sei que a vovó está aqui, mas eu tenho mais familiares presentes. Pode chegar junto, você que veio para esse momento, pode chegar. Cadê você? Cadê os familiares? Deixa eu ver. Pode vir aqui. Isso, minha irmã. Traz aí o pessoal. Pode vir. Eu sei que tem a tia perto. Muito bem. Esse aqui é o local de vocês. Vamos juntos nesse momento, viu? Isso aí, muito bom. As nossas câmeras de plantão já fiquem aí a postos para poder registrar esse momento. Esse é um momento muito especial, amigos. E nós já temos mais umas 3 ou 4 dedicações marcadas. Glória a Deus, hein? Olha só, que bênção, que bênção. Amigos, eu não poderia chamar só os pais à frente. Eu não poderia chamar só os pais. Porque a educação de uma criança não diz respeito somente aos pais. Nós fazemos essa apresentação na igreja, porque é uma junção. A escola, quando chegar, vai unir as mãos, a família e a igreja. E aí nós abrimos a Bíblia. Eu queria, se você tiver a sua Bíblia, você que está com a tua Bíblia aí, presente, eu queria abri-la aqui no Salmo 127. Que é um salmo muito especial, que fala sobre construção de casa, construção de família. Então o vovô, a vovó, o titio, sabe? A titia, os primos presentes. Nós temos uma missão com relação à educação do Gabriel. E nós como igreja também temos uma tarefa a cumprir. Se uma família pede para que a igreja possa realizar a dedicação da criança, é porque a família de alguma maneira está confiando aqui na igreja. E com muito carinho, amigos, com muito carinho. Depois de já ter visitado vocês e ter entendido um pouquinho da história de vocês, eu queria dizer para essa igreja, eu não sei quantos conhecem um pouquinho da história desse casal, mas ao que nos parece, no meio de uma dor, no meio de uma perda sofrida por essa família, ou de algumas perdas, Deus visitou esse lar ou esses lares com a chegada do Gabriel. Com a chegada do Gabriel. Talvez nós fiquemos bastante estressados, angustiados pelas intempéries da vida, mas nós não podemos nos esquecer de que o Senhor é o nosso pastor. Me ajuda a completar a igreja e nada me faltará. A presença do Gabriel, para mim, depois de ter ouvido a história de vocês, é certeza disso. E agora que ele está nas mãos? E agora que ele chegou? E agora que ele saiu do ventre de uma maneira milagrosa, miraculosa? Aí eu deixo para vocês, para os familiares, para toda a igreja, o que está em Salmo 127, no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vocês já conhecem as palavras do texto, já devem ter ouvido essas palavras,
mas é tão real. Porque o texto vai continuar dizendo o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil levantar de madrugada, dormir tarde. Não é isso que a gente faz? Acorda quando as crianças ainda não estão acordadas, chega em casa quando as crianças já estão dormindo de volta. Para quê? Para ganhar o pão, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Deus olha e fala: é inútil isso, se eu não estiver priorizando a formação do Gabriel, a formação espiritual da família. Sabe por quê? Porque enquanto eu corro, acordo cedo, descanso tarde, minha família é sacrificada, Deus dá o pão enquanto os seus fiéis dormem. Aí vem o verso 3. Do coração de Deus para o coração de vocês. Herança do Senhor são quem? Os filhos. Vocês receberam a herança de Deus. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o galardão de vocês. Galardão, o que é galardão? É presente, sabe? É bênção. Galardão é algo bom. Vai ter as suas dificuldades, é lógico. Vai ter, já tem. Ontem me contava de noites ali um pouquinho mais delicadas. Eu sei que é pai, deve saber disso aí. Herança do Senhor são os filhos. Mas eu quero assegurar a vocês de que junto com essa demanda, desce da mão do Senhor o poder e a sabedoria para criá-lo nos caminhos de Deus. E você conhece outro texto que eu cito aqui, Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velha, quando ela crescer, não se desviará dele. Então eu quero aqui, nesse momento, orar ao Senhor. Eu não sei se a irmã Nicinha está aqui, deixa eu ver. Irmã, a senhora conseguiria vir aqui, irmã, por favor, só para me ajudar nessa oração, como representante do departamento infantil da nossa igreja, representando a nossa liderança. E olha, tem 3 meses. Ele já tem 3 meses, irmã Nicinha, mas antes de nascer, ele já tinha a liçãozinha dele do rol do berço. É isso aí. Ele vai crescer sabendo que há um Deus no céu. Então nós vamos agora apresentá-lo a Deus. Nós vamos entregar o pequeno Gabriel nas mãos de Deus. E então agora agradecer a Ele por essa bênção tão grande. O Gabriel está trabalhando aqui, mas a gente vai pegá-lo assim mesmo, porque é desse jeito, viu? Aí sim, aí tem um dom. Vocês podem vir aqui ajoelhar comigo? Rafael, você pega o microfone para mim. Aqueles que estão à frente, se quiserem, podem se ajoelhar juntamente comigo. A igreja fica do jeito que está, mas orem comigo, por favor, nesse momento. Vamos juntos. Nosso Deus e nosso grandioso Pai, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nome do Senhor. De joelhos nós estamos para te agradecer por ter visitado essa família através do pequeno Gabriel. O Senhor sabe o tamanho da dor que essa presença cura. O Senhor sabe o tamanho do vazio que o Gabriel vem preencher. Enquanto nós o apresentamos a Ti, nós sonhamos com o momento em que nós vamos nos reencontrar a todos nas mansões celestiais. A nossa casa vai ficar cheia novamente e sempre estará repleta de alegria e de eterna gratidão. Mas enquanto o Senhor não vem, nós queremos suplicar, clamar a Ti, para que possas abraçar esta família com a sabedoria que vem do céu. Por favor, o Senhor deu, o Senhor entregou, e nós estamos agora nesse momento devolvendo Gabriel para Ti, como ministro do Teu Evangelho,
ministro da palavra, eu agradeço juntamente com a família e eu o dedico a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E quem acredita diz amém. Quando você chegou, tudo em mim mudou, tudo se transformou por você. Na hora em que você chorou, a vida lhe sorriu. O mundo então se abriu pra você. Bem-vindo, tão querido, protegido, meu bebê. Amado, esperado, abençoado, você. A vida de passar, e é assim que deve ser. É por isso que neste altar apresento você, aquele que é seu pastor e que no caminho do amor sempre conduzirá você. Que a chegada do Gabriel lembre a vocês,
não os deixe esquecer de que em todo tempo Deus é bom. E Deus é bom em todo tempo. Que Deus cuide de vocês com sabedoria e cuidado para guiá-la nos caminhos de Deus. E que Deus também cuide das famílias dessa igreja. Que Deus abençoe vocês. Estamos entregando aqui o certificado do Gabriel. Certifico que Gabriel Curtinhas, filho de Ana Clemes Rodrigues e Rafael Curtinhas, nasceu no dia 21 de dezembro de 2022 em Colatina. Foi apresentado e dedicado ao Senhor no dia 25 de março de 2023, na igreja de 27º dia de Baixo Guandu. Que Deus os abençoe. Só deixa eu... Você consegue pegar, a irmã Norma, todo mundo aqui? Deixa eu só ir para trás aqui, só um pouquinho. Vamos lá então. Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigado. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, em trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei.
Eu quero nesse momento estudar a Bíblia com você, sobre um tema que há um tempo já me acompanha e arranca de mim algumas observações, algumas reflexões. Eu quero perguntar para você se em algum momento você já chorou na sua vida. Se você já esteve em prantos em algum momento. Me lembro de prantos, não são muitos, mas me lembro de algumas aflições, de algumas perdas. Pode colocar aqui Aquiles para mim, por favor. E nessa manhã eu quero conversar com você um pouquinho sobre a graça que consola. E você, se você tem a sua Bíblia aí, pode ser física ou no celular, eu quero convidar você a vir comigo. E nós vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã. Apenas um recadinho para a nossa comissão, que eu havia me esquecido no momento anterior. Logo após o nosso término aqui, precisaríamos de rápidos 10 minutos com vocês. Nós já avisamos, mas estamos aqui reforçando com você. 10 minutinhos, nada mais do que isso. A Bíblia diz nos Evangelhos, no Sermão do Monte, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E nessa manhã eu quero conversar sobre alguém que é conhecido como Chorão. O profeta Chorão. Para você que chora, para você que se angustia, para você que está desesperado por alguma situação, eu quero conversar com você sobre a história de Jeremias nessa manhã. Jeremias capítulo 1, verso 5, se você puder abrir a sua Bíblia. E do jeito que você está, eu quero fechar os olhos com você. E eu quero te convidar a me acompanhar e orar ao Senhor juntos. Nosso Deus, nosso grandioso Pai, te louvamos pela preciosa oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, de te louvar, de orar, de perceber o milagre da vida, através da vida do Gabriel, que não entendeu ainda o que nós fizemos, mas na posteridade ele vai entender que ele pertence ao Senhor. E neste momento nós queremos igualmente abrir o nosso coração para o momento alto, para o auge deste culto, que é o compartilhamento da palavra. Ao certo, eu não sei quais dores os nossos queridos aqui enfrentam, Pai. Eu não sei como é que foi a semana de alguns dos nossos queridos irmãos. Talvez alguns deles choraram. Talvez o coração está nesse momento angustiado, aflito. Eu não tenho dificuldade de pensar que pode ser que algum casal chegou nessa manhã aqui sem se falar. Algum filho brigado com o pai. Algum amigo brigado com o outro dentro da casa do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós nessa manhã. Nós te pedimos que o Senhor possa nos abençoar. E que ao lermos a tua palavra, nós ouçamos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu não sei se vocês já se pegaram em algum ponto das Escrituras, pensando na seguinte pergunta: se você fosse Deus, você teria agido como Deus agiu? Pense um pouquinho aí no que eu estou te perguntando. Você talvez lê algumas histórias bíblicas, você percebe aqui a ação de Deus, a atitude de Deus, e você talvez chega a pensar que, se fosse você naquele momento, talvez você teria agido de uma maneira diferente da que Deus agiu. Se você já chegou a essa conclusão, eu imagino
que uma das ocasiões em que você agiria diferente de Deus, teria sido no chamado de Jeremias. Se você estivesse na posição de Deus, e talvez eu tenha aqui algum chefe de recursos humanos, eu tenho aqui empresários que têm empregados ali junto, funcionários, sabe? E talvez você não iria convocar para o seu trabalho, para o seu serviço, um homem como Jeremias. Um jovem inexperiente, inseguro, ostentando medos, suscetível à angústia, ao desânimo e ao desespero. E para completar, oriundo de uma pequena vila quase desconhecida chamada Anatote. Você olharia para esse currículo e acredito eu que isso não seria apetecível a você para convocar este homem. Além disso, a despeito desses detalhes, Deus convida, amigos queridos, Deus convida Jeremias para ser um profeta internacional. A pergunta que eu lhe faço é: você escolheria Jeremias portando essas qualidades, dificuldades, limitações para ser um profeta internacional? Afinal de contas, o que que Deus viu em Jeremias? O chamado de Jeremias se torna ainda mais surpreendente, tanto por esse lado, das suas inclinações pessoais, quanto pela condição de Israel naquela época. E eu quero aqui compartilhar com você como é que estava o contexto em que Jeremias é chamado. Jeremias, então, é convocado. Eu não sei se você domina bem a história do Antigo Testamento. Enquanto a gente vai compartilhando algumas datas aqui, pode ser que algumas coisas fiquem meio turvas, mas não se preocupa não, vamos juntos, vem comigo e a gente vai então entendendo. Jeremias tem um chamado ali para um momento muito especial. Você tem o reino de Davi, que data ali aproximadamente 1000 a.C., e você tem no ano 650 o nascimento de Jeremias. Em 627, nós temos aqui a sua vocação profética. Ali no ano 605, é a primeira 605, 598 e 586, quando Babilônia invade o reino do sul e leva os seus cativos, e juntos vão Daniel, e um deles também é Jeremias. Jeremias então oficia o seu ministério profético dentro do exílio. No ano 585 aproximadamente ele morre. Então aquilo que ele fala, quando você olha para o livro de Jeremias e o enxerga chorando, você precisa entender por que ele chora. Por quais motivos ele se desespera. Aliado ao fato das suas inclinações pessoais não favoráveis, está a condição de Israel na época de Jeremias. Queria aqui compartilhar com você a igreja que Jeremias é chamado para profetizar. A situação que aquelas pessoas ali se encontram. E aí você tem aqui, veja, a agenda. Olha a agenda que Jeremias tinha para trabalhar. Apostasia aberta, odiosa rebelião, idolatria insolente, profetas profetizavam falsamente, os pais lançavam filhos ao fogo em homenagem a outros deuses, sensualismo e prostituição atingiram um limite insuportável, e Deus chama você. Deus olha para você e fala assim: eu tenho uma missão para você, e você olha para Deus e fala: qual que é a missão? A missão é essa aqui, ó.
Aí você dá uma olhadinha no currículo, você dá uma olhadinha na situação, você dá uma olhadinha na história. Eu queria perguntar para você se você iria topar o desafio. Quando você vê lágrimas no livro de Jeremias, não se esqueça dessa condição. Eu queria aqui ler com você Jeremias capítulo 9. Nós estamos no capítulo 1, daqui a pouquinho a gente já retorna, mas apenas para você pensar comigo aqui um pouquinho em como estava essa situação. Jeremias capítulo 9 fala sobre relacionamentos. Confiar no próximo era algo tão perigoso que a recomendação contra tal fato foi pronunciada de maneira enfática. Capítulo 9, versos 4, 5 e o verso 8. Olha como é que era o nível de amizade. Viu? O nível de amizade. Verso 4. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo. E não confie em nenhum irmão. Sacou aí como é que é? Porque todo irmão é enganador. E todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Legal, né? Cada um zomba do seu próximo. Não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Se cansam de tanto praticar a iniquidade. Verso 8. A língua deles é flecha mortífera. Falam mentiras. Com a boca, cada um fala de paz com seu companheiro, mas no interior armam-lhe ciladas. E nesse contexto eu me lembro de um jargão que a gente conhece. Quem tem amigos assim, precisa de inimigo para quê? Essa era a condição de Jeremias. Você entende por que ele chorava? Ou você gosta de olhar para ele somente com uma pessoa depressiva? Posso ir a um outro texto com você? Dá uma olhadinha aqui comigo, me acompanha. 4 capítulos anteriores, capítulo 5, versos 1 e 2. Um pouquinho do contexto de Jeremias. E na minha versão, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube da igreja, também pega a tua Bíblia, mesmo que não seja ao vivo, em algum momento você está vendo e que essa mensagem também alcance você. Verso 1 diz assim, ó: deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Verso 2. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Este texto me faz lembrar o diálogo entre Abraão e Deus, perguntando assim: Senhor, se o Senhor encontrar 50, 40, 30 justos, 20 justos, 10 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor destruirá a cidade? E Deus deu uma afirmação, afirmou negativamente: não vou destruir. Nós sabemos a história, sabemos que as cidades foram destruídas, o que nos leva a pensar que não havia nem 10 justos em Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala aqui no capítulo 5, no versículo 1, se houvesse uma pessoa que praticasse a justiça ou que buscasse a verdade, Deus perdoaria a cidade. E o juízo aconteceu naquele lugar. De maneira que eu entendo, amigos, entendo que as coisas não estavam tão boas por naquele lugar. Eu queria focar com você aqui nesse verbo, nesse texto. O capítulo 5, no versículo 1, fala assim: se houver, ou se há, um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. O verbo buscar no hebraico não é um verbo simples como o nosso, né? Cantar louvores, abrir a Bíblia. Não, esse verbo está dizendo o seguinte: Deus está dizendo, se houver uma pessoa que me busque de todo o coração, eu vou perdoar a cidade. Mas não havia, amigos. Havia pessoas em Jerusalém que até chegavam a ter algum tipo de envolvimento com a verdade.
Mas Deus, os olhos de Deus estavam procurando pessoas que se entregassem a Ele sem reservas. Não os 10% visíveis do iceberg, mas entregasse os 100%. Então a gente precisa conduzir nossa pergunta para outra direção. Eu não quero mais saber o que faria se nós fôssemos Deus, se chamaríamos Jeremias. Mas se fôssemos Deus, qual era a missão que ele tinha para Jeremias? Diante disso, diante desse contexto conturbado, diante desse contexto delicado, a gente fica pensando se um homem inseguro, um homem, deprimido, ainda assim é o nome correto para aquela ocasião, para aquele contexto. E aí eu gosto de pensar nesse texto aqui, amigos. Eu queria que você olhasse aqui para mim, olhasse comigo, na verdade, para esse texto. Quando você começa a desconfiar de Jeremias, quando você começa a pensar que Jeremias é pequeno demais para essa agenda, olha o que diz essa frase, esse parágrafo. A história de Jeremias, como todas as histórias de Jesus no Novo Testamento, nos mostra que o Senhor não está buscando pessoas excepcionais. Quando você olha para uma cidade devastada, para uma cidade promíscua, para uma cidade iníqua, talvez você mandaria para lá o melhor orador, a pessoa mais firme, emocionalmente falando. Mas a Bíblia nos mostra, através de cacos humanos, que Deus não está à procura de pessoas excepcionais, extremamente talentosas. Não. Quando nós olhamos para pessoas como Jeremias, pessoas como Elias, pessoas como Davi e outros, eu poderia ficar amanhã aqui falando para você de nomes. Nós entendemos que Deus está buscando pessoas comuns, que sabem que são comuns, mas que pelo poder do Senhor fazem coisas excepcionais. E isso então me retorna ao primeiro capítulo de Jeremias. Se você puder me acompanhar no capítulo 1, no versículo 5, eu queria que você pensasse comigo sobre o chamado de Jeremias, que chega para ele com uma veemência sem comparação nas Escrituras. Jeremias capítulo 1, verso 5. Abra a tua Bíblia, acompanhe comigo. Deixa eu ler com você aqui. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já, o quê? O conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então, pensa comigo. Qual talento de Jeremias Deus usou para escolhê-lo? Qual habilidade de Jeremias Deus usou para escolhê-lo? Qual? Foi porque ele pregava bem? Foi porque ele sabia orar? Era porque ele era tinha bons relacionamentos? Não. O profeta é chamado antes de ele nascer, no ventre. E aí eu concluo que o chamado de Deus para Jeremias tem uma origem, amigos, extraordinária, como tudo acontece, né? Aqui nós temos o chamado. E aí a gente começa a pensar agora no seguinte: pontos do chamado de Jeremias. Primeiro, Deus o conhecia. Deus o conhecia. O chamado dele se configura a partir disso aqui. Deus conhecia Jeremias. Número 2, Deus santificou Jeremias. 3, Deus ordenou Jeremias. Dá uma olhada no sujeito, tá? Observe isso aqui. Além disso, número 4, Deus envia Jeremias. Número 5, Deus dirige Jeremias. Número 6, Deus encoraja Jeremias. Número 7, Deus falou por meio de Jeremias. O que eu imagino, o que a gente pode concluir, que a iniciativa é sempre de Deus. Está nas mãos dele.
começa nele, o ponto de partida é ele. Ele é o maior, ele é o soberano, ele é o poderoso. Eu posso ser pó, e outra, pó da pior qualidade, pó ruim. Mas Deus é poderoso e Ele olha para você, não com relação àquilo que você é nessa manhã, mas em relação àquilo que você pode se tornar pelo poder de Deus. A iniciativa é sempre do Senhor. Leia comigo o verso 6 para você ter uma noção. Porque aí a gente começa aqui a pensar que muito embora Deus fosse poderoso, Jeremias resiste, mas enquanto Jeremias resiste, Deus insiste. Verso 6, capítulo 1, verso 6. Então eu disse, depois de saber do nascimento, eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma, o quê? Você se lembra disso em outro lugar dos evangelhos? Perdão, evangelhos. A mente está muito agitada. Lá no Êxodo, capítulo 3, a sarça queimava, mas não pegava, mas não se destruía. Tinha fogo, mas ela não era destruída. E aí Moisés começa então a titubear com Deus, a negociar com Deus. Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei como eu vou falar na frente de Faraó, cheio de magos, cheio de professores, cheio de tanta gente que sabe falar. Eu não sei se você sabe, mas provavelmente Moisés era, você sabe, né? Gago. Chama Arão. Arão eloquente. Arão bom orador. Chama ele. Deus olhou para Moisés e falou assim: você quer Arão junto com você? Você chama Arão. O que eu disser para você, você fala para Arão. Mas o meu chamado é para você. Aceite. Os rabis o chamavam de o profeta chorão. Acompanhe comigo aqui essa reflexão. Quando Michelangelo pintou Jeremias no teto da Capela Sistina, ele o apresentou numa postura de aflição extrema. Eu vou apresentar para você daqui a pouquinho a foto. Quando você vir a foto, você vai entender isso aqui. Jeremias se parece com um homem que chorou tanto que não lhe restam lágrimas para derramar. Sua face se volta para um lado, como um homem que foi atingido por muitos golpes. Seus ombros estão curvados para frente, sobrecarregados pelos pecados de Judá. Seus olhos também estão inclinados para baixo, como se não mais suportasse ver o sofrimento do povo de Deus. Sua mão cobre sua boca. Talvez não lhe reste mais nada a dizer. Isso aqui são palavras que definem essa pintura. Dá uma olhadinha aqui, o que você pensa? O que você consegue fazer? O que você consegue ler? Está um pouquinho claro ali. Mas aqui, ó. Acompanha. Isso aqui é Jeremias. Está feliz? Está animado? Coração. Chorava. Sabe aquela pessoa que você encontra assim arrastando os pés, sabe? Assim, ó, os ombros caídos. Esse é Jeremias. No capítulo 4, no verso 19, olha como é que ele reage à ocasião, à agenda que ele tem. Meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração. Amigos, isso aqui é vivo, não são só palavras. É verdade que é um texto que data aí de quê? Aproximadamente 2000, né? A gente está em 2023. Jeremias viveu em 605, 610 antes de Cristo. É um texto antigo, mas há vida no texto. Existem dores no texto. Meu coração, não posso me calar porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. São por essas afirmações que nós entendemos que Jeremias sofria. Passou a cega. Eu queria que você entendesse aqui, ó. A razão das lágrimas, a razão da preocupação desse profeta. Passou a cega, findou o verão
e nós não estamos salvos. O meu povo não está salvo, minha família não está salva, a minha gente não está salva. Essa é a preocupação. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você já se preocupou, um pouquinho que seja, pelo fato de pessoas próximas a você, por ocasião da volta de Jesus, Jesus vir, e esses seus amigos queridos não estarem salvos? Essa era a preocupação de Jeremias. Eu estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, eu estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Olha o texto aqui, que é um texto conhecido de Jeremias 8:22. Acaso não existe bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Por que, pois, então não realizou a cura da filha do meu povo? Filha do meu povo é o próprio povo de Deus. E aí eu compartilho um texto com você, que fala sobre bálsamo de Gileade. Acompanha comigo um pouquinho, só a leitura desse texto. Há muitas pessoas, amigos, eu tremo só de ler esse texto. Existem muitas pessoas a quem a esperança abandonou. Você se lembra de alguém que não tem mais esperança? Não tem. Já foi tão balançada pela vida, já remou tanto, já se cansou tanto, a esperança abandonou. Muitos, está onde? Seu trabalho, na tua família, dentro da tua casa. Restituí-lhes a luz. Muitos perderam a coragem. Falai-lhes palavras de ânimo. Orai por eles. Aos que necessitam do pão da vida, lede-lhes. Ou leia, abra a palavra de Deus. Existem muitos enfermos da alma, os quais nenhum bálsamo terrestre pode alcançar, nem médico levar a cura. Orai por essas almas, levai-as a Jesus, dizei-lhes que há bálsamo e médico em Gileade. Você crê nessas palavras, sim ou não? Mas enquanto Jeremias resistia, Deus insistia. Queria ir com você aqui ao capítulo 20 de Jeremias, que é o limite da fé. Eu imagino que no verso 11, é aquele típico sábado, que Jeremias acorda animado demais para vir à igreja. E ele vem preparado para louvar. Ele entra na igreja como se ele tivesse todo o universo com ele, todos os anjos com ele. E olha aqui o verso 11, acompanhe por favor, você que talvez sofra de altos e baixos, como eu, como muitos. Olha o verso 11, o Senhor, me ajuda aí, está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ó a certeza, ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Até aqui é aquela música, sabe? Pois tu, Senhor, é o nosso Deus, grande Deus, poderoso, maravilhoso, infinito em misericórdia, e está indo, está 120 por hora, está 130 por hora, mas num determinado momento ele para. Parece que ele engata a marcha ré e fala, sabe o quê? Verso 14, na tua Bíblia: maldito o dia em que eu nasci. Você já se sentiu assim? Tem dia que você quer louvar, tem dia que você quer cantar, mas tem dia que você não quer sair de casa, tem dia que você não quer ver gente. Sabe o que isso me mostra? É que a Bíblia reconhece as tuas dores. A Bíblia reconhece o dia que você chora e o dia que você sorri.
Talvez você está pensando assim, mas hoje, a única vez que eu vim à igreja, eu nem conheço esse lugar. Você não conhece essa igreja. Você pode não conhecer aqui as pessoas, mas eu quero te dizer, Deus te conhece. E ponto. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo: nasceu seu filho. Verso 18: porque saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Esse é Jeremias. Essa história acha paralelo numa história mais próxima de nós. Eu não sei se você já ouviu falar de C.S. Lewis. Inclusive, eu recomendo a leitura. Talvez um dos seus textos mais perturbadores esteja no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele passou por uma fase na sua vida também igual a Jeremias. O carro estava subindo, estava indo, sabe? Ele era ateu. Depois de encontros com Deus, ele se converteu e ele começa a dar entrevistas na rádio local naquela época. E ele agora fala o seguinte: a tentativa, isso aqui para pessoas que estão em sofrimento, a tentativa de comparar ser e não ser, termina em simples palavras. Seria melhor para mim que eu não tivesse nascido. De que forma para mim? Como poderia eu, se não tivesse nascido, tirar proveito da minha não existência? O carro dele está lá em cima, sabe? Ele está avançando, ele está indo, ele está seguro. Mas a parte 2 da história de C.S. Lewis acontece quando ele perde a esposa. E ele então escreve: nesse entretempo, onde é que Deus está? Este é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está contente, tão contente que não tem qualquer sensação de precisar dele, você será recebido de braços abertos, ou pelo menos assim parece. Mas vá até ele quando você precisa desesperadamente de ajuda. Quando qualquer outra ajuda é em vão, e o que é que você recebe? Uma batida de porta na cara. E o som vindo de dentro, de passar uma tranqueta na porta, e depois mais outra. Depois disso, silêncio. Não adianta aguardar. Quanto mais você espera, mais enfático se tornará o silêncio. C.S. Lewis, como Jeremias, como você, tinha dias que confiava, mas tinha dias que estava no fundo do poço. Mas Deus frequenta o fundo dos poços, porque Ele sabe que ali Ele sempre pode encontrar um filho seu precisando de amparo. E na última parte da sua vida, Ele recupera a sua confiança. E aí Ele fala: olhe para você e você vai encontrar em toda a longa jornada da sua vida apenas o ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olha para Cristo e você vai encontrá-lo. E com Ele você vai encontrar tudo o mais de que você necessita. Quando Jeremias estava no limite da sua fé, ele questionou, ele perguntou, ele brigou com Deus. Talvez esse seja o seu estágio nessa manhã. Aí alguém vai dizer assim, ó: Deus respeita as nossas revoltas. Está revoltado com Deus hoje? Você veio na igreja por empurrão, a semana foi uma tragédia, você não queria hoje, você não orou hoje, não conseguiu falar com Deus. Então deixa eu te dizer, Deus respeita nossas revoltas, reticências, desobediências, pois somente essas coisas conferem sinceridade ao nosso testemunho. As nossas confissões e a nossa adoração. Quem jamais disse não a Deus, não pode dizer-lhe sim. É uma frase difícil da gente entender. E aí a gente entende que nossos pesares devem ser levados a Deus e não a outras pessoas.
Eu entendo também que não preciso me martirizar ao olhar para trás e perceber que a minha jornada cristã foi marcada por altos e baixos. Isso faz parte da experiência humana. E há pessoas que ficam presas no passado, sabe? No passado negativo, nas coisas ruins. Entrega isso para Jesus e permita que Ele possa transformar. E Deus agora vai trabalhar com Jeremias através de algumas metáforas. Metáforas representadas por objetos que Deus ordenou para Jeremias comprar. Há metáforas também de objetos que Deus ordenou que Jeremias usasse. Você se lembra de algumas, né? Vou aqui passar para você. Você encontra no livro de Jeremias a vara de amendoeira. Você encontra a panela fervendo do norte. Você tem os cestos de figo. São imagens. Imagens que Deus usa para que ele pudesse entender a mensagem de Deus. Você tem também aqui o linho, o cinto de linho. Você tem a botija de oleiro. E você tem também o campo que Deus pediu para que ele comprasse. Se você der uma olhada em todo o livro, você vai entender. Você tem também os canzis de ferro. Você tem as algemas. Mas eu quero terminar com você aqui, ó. Talvez você já conheça essa ilustração. E o último texto que eu leio com você nessa manhã está em Jeremias 18. Jeremias capítulo 18. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Verso 2: Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aí eu quero pensar com você aqui nessa história, nessa cena. Pensa comigo. Jeremias, para que o seu coração estivesse consolado, o tema da nossa mensagem é a graça que consola. Em todo o seu livro, Jeremias vai chorando e Deus vai consolando. Jeremias vai perguntando, Deus vai respondendo. Algumas vezes ele fica em silêncio, mas Deus vai curando, Deus vai tratando, Deus vai colocando óleo na ferida, salvando, insistindo, Jeremias resistindo e Deus insistindo. Aí nesse momento, talvez a metáfora mais conhecida do livro de Jeremias esteja aí no capítulo 18. Deus pede para que Jeremias vá até a casa do oleiro. Até a casa do oleiro. Oleiro é a pessoa que faz vasos, trabalha com barro. E há vasos que se racham. Existem barros que não estão preparados. Quando o barro não é bem peneirado, algumas fagulhas de areia que ficarem no meio do barro, no momento da confecção podem rachar esse vaso. E Deus pede, isso aqui é muito profundo. Deus pede para que Jeremias vá até a casa do oleiro, desça talvez ao ateliê ou ao porão. E quando eu fico imaginando, sabe, uma escada na minha mente. Aí ele começa a descer a escada para o porão, e ele para na escada, ele se assenta na escada, e ele olha o oleiro trabalhar. Como é que o oleiro estava trabalhando? O oleiro estava com as mãos no barro, preparando um vaso, e Deus havia dito: observa. Quando ali, ó, tá girando ali, e ele mexendo,
os dedos, as unhas sujas de barro. Ele olha para o vaso e num determinado momento o vaso quebra. O oleiro olha para o vaso e o oleiro tinha duas opções. Duas. O X da questão do capítulo 18 está aqui agora. Para fazer o vaso que o oleiro queria, ele poderia jogar aquele barro fora e pegar um barro novo. Ou ele poderia apostar naquele barro velho, que ia dar um trabalho terrível. Apostar naquele barro, mexer no barro, barro ruim, barro duro. E qual foi a surpresa de Jeremias? Ao olhar para o oleiro e perceber que em vez de ele pegar o barro novo, ele pega o barro rachado, ruim, o barro quebrado, o barro sujo. Joga mais água, mexe no barro para fazer o vaso que ele queria. Aí Deus vem no ouvido de Jeremias e fala assim: esse barro aqui é a minha casa de Israel. Povo sujo, ruim, pesado de coração, idólatra, mas é o meu povo. Eu vou insistir nesse barro. Sabe o que a gente consegue aprender nessa história? Assim como o oleiro não desiste do barro quando estraga, Deus jamais desiste de você. Como é que está teu coração? Estragado? Podre? Ruim? As pessoas olham para o teu sorriso e não conseguem imaginar o que há dentro de você. Como é que está aí dentro? Porque coração é terra que ninguém entra. Mas você sabe como é que está. Você sabe se tem falsidade, se tem mentira, se tem inveja, se tem problema. Você sabe como é que está. Aí Deus olha para você e poderia falar assim: eu poderia destruir o Rafael. Eu aqui, já que tem mais um no nosso meio, eu estou falando de mim. Poderia jogar fora. Está vendo? Não presta. Fala uma coisa, vive outra. Mas ele olha para você e fala assim: ainda que seja difícil reconstruir o Rafael, eu vou jogar água. E quando ele joga água, são aquelas adaptações que a gente passa, aqueles momentos de refinar, quando eu sofro, quando eu choro, porque tem coisa que eu não vou aprender sorrindo, eu só vou aprender como? Chorando, no limite da minha fé. E se Deus precisar te levar ao limite da sua fé, para provar você, para refinar você, para salvar você, Ele vai fazer. Essa metáfora nos fala do poder do toque divino e da intimidade que Deus quer ter conosco. Porque quando o oleiro coloca a mão no barro, o barro se transforma. Mas não se esqueça de que em um determinado momento o oleiro aperta o vaso e o vaso quebra. Haverá um momento em que não vai ter mais chance. E eu quero perguntar para você: quem é você nessa história? Você é o profeta que chora por alguém? Você é alguém que ora por outro? Você é o vaso que entende que precisa ser reconstruído? Ou você é um vaso por quem outros oram pedindo restauração, mas você não está nem aí para isso? Quem é você? Quem é você? Pensando nisso, há um tempo, um pouquinho mais de um mês, nós lançamos esse projeto aqui na igreja. Você deve se lembrar, né? Que a gente chamou você, os que estavam presentes. Esse banner estava aqui à frente
Eu, minha esposa e o Anderson aqui segurávamos. E aí nós trouxemos nomes de pessoas. Nomes de pessoas. Aí eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer com esses nomes? Pessoas queridas. Naquele dia nós apelamos, nós oramos, nós pedimos para que você colocasse ali no banner pessoas para quem você iria dizer: ei, sai da tua vida, sai dessa compreensão e vem comigo encontrar Jesus. Aí eu encontrei alguns bilhetes. Alguns. Aqui eu tenho uma pessoa que escreve assim: Senhor, eu gostaria que meus pais, meu irmão conhecesse o Senhor. Usa, Senhor, seus filhos e me prepara para ser um instrumento em suas mãos. Quando eu li isso, aí eu pensei, amém. Por quê? Porque a missão não é do pastor, a missão não é do ancião, a missão não são de 5 pessoas, a missão é de todos. E se uma pessoa entendeu, outra pessoa entendeu assim, ó, ela quer orar, sabe por quem? Pai, mãe, vem comigo. Vem comigo fazer o quê? Vem comigo encontrar a fonte da vida eterna. Sabe quem mais que eu encontrei? Aqui, ó, Hudson, filho. Vem comigo. Aí nós pensamos nesse adesivo, porque naquele dia você não se identificou. Nós escrevemos todos aqueles nomes e colocamos em adesivo no mesmo banner que está ali na entrada. Só que você não se identificou. Queria te pedir para você passar ali em algum momento e colocar seu nome. Pastor, eu não participei desse dia. Tem adesivo ali. Pastor, eu quero orar por mais pessoas. Tem adesivo ali. Amigos, lotem aquele banner. Porque em determinado momento, sabe o que a gente quer colocar no adesivo ali? A gente quer colocar essa estrela. Sabe o que significa essa estrela? Nós vamos orar. Nós vamos orar até que as pessoas que estão afastadas voltem para Jesus, estejam no tanque e aquela coroa esteja na tua estrela. Amém. Por quem que você quer orar? Tem umas 5 pessoas, deixa eu falar aqui. Dia 7 de abril, sexta-noite, Semana Santa, nós temos um batismo nessa igreja. Alguém diz o quê? Deixa eu falar de novo. Nós temos batismo nessa igreja. Alguém diz o quê? O nome dela está ali. Eu vou lá, dia 7 de abril, colocar a estrelinha lá no adesivo dela. Tem pessoas que já estão estudando a Bíblia. Tem pessoas cujo nome está lá, mas está aqui hoje. Quem é você? Jeremias? Que chora por alguém? Ora por alguém? Você é um vaso que aceitou a restauração? Ou você é um vaso que ainda não entendeu que Deus quer te restaurar? Eu quero cantar com você. Você pode colocar para mim aí? Música rápida, curta. Mas eu gostaria de orar com essa igreja. Dia 2 de abril, sabe quem é que tem que ser? Sabe quem que tem que estar aqui? Aquelas pessoas que estão com o nome lá no banner. São elas que têm que ser convidadas. São para elas que a gente tem que entregar o livro Grande Conflito. São para elas que a gente tem que dizer: Jesus está voltando. Abra teus olhos. Volta para Cristo. Vem comigo. Vem comigo. Quando ele voltar, não vai adiantar nenhuma outra demanda, nenhuma outra distração. Nada vai adiantar. Só vai adiantar uma coisa. Quem ouviu Jesus, quem não ouviu. Você quer participar de qual grupo? Quero cantar com aqueles que vão se colocar em pé e dizer assim: Senhor, me faz um vaso de... Pode soltar. Acho que ele vai... eu dou valor, viu? Você pegou ali, PV? Ou então solta a letra aqui pra gente e a gente já começa. Mas eu queria fazer mais um apelo aqui para essa igreja. Senhor, por favor, me faz um vaso. E se você tiver desejo, se põe em pé em algum momento da música e fala: por favor, bom Deus, eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser, como é que é? Um vaso de... Declara ao Senhor:
moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança. Para quem? Aos homens por onde for. Faz o que comigo, Pai? Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça. Para quê? Para honrar o teu nome, Senhor. Eu quero ser, mais uma vez, declare, vamos juntos. Eu quero ser azul. Com a mensagem de amor, o livro, o musical, homens por onde for. Senhor, me ajuda, reaviva-me, inspira, usa-me, Pai, prepara-me para fazer o teu, aprofunda-me em teu poder. Para fazer o quê? Para honrar o teu nome. Entregue-se ao Senhor para honrar o teu nome. Fala mais uma vez, para honrar. Para honrar o teu nome, Senhor. Ó Senhor Deus, o Senhor que conhece nossa alma, o Senhor que conhece as dores de cada filho teu nessa manhã. Obrigado por vir nos encontrar na tua casa. Obrigado por nos visitar aqui neste lugar. E eu tenho, Pai, talvez não todos, infelizmente, mas eu tenho aqui no meio de teus filhos, queridos, que se levantam e se erguem para serem instrumentos de paz no meio da tragédia, para serem instrumentos de restauração no meio da destruição. Senhor, nós queremos dizer para todos que o Senhor vai voltar. Usa-nos, Pai, ainda que sejamos fracos, choramos, às vezes desistimos, mas usa a tua igreja, usa teu povo. A inatividade não nos leva a lugar nenhum. Nos desanimamos, ficamos fracos no chão. Agora levante uma geração de pessoas que mesmo com a boca fechada vão orar, vão chorar, vão estudar a Bíblia, vamos ver milagres no tanque. E quando o Senhor voltar, nós veremos pai, mãe, filhos ressuscitados e reunidos para irem morar contigo para todo sempre. Esse é o nosso desejo, nenhum outro. Nós queremos o Senhor em nosso coração, em nome de Jesus. E quem acredita nessa igreja pode dizer: Deus abençoe você, Deus use você. Amém. Provai e vede. História de hoje: Xingu iluminado. Irmão Amaral, olhando essas embarcações e a quantidade de pessoas que estão vindo nelas para cá em busca de saúde, você que trabalha na área há tanto tempo, que faz um trabalho muito bonito assistencial, como nós poderíamos ajudar essas pessoas que estão vindo de tão longe em busca de atendimento médico? Irmão Paulo, eu tenho conversado com a liderança sobre esse assunto. Nosso sonho para essa região é ter uma embarcação que possa te deslocar até essas comunidades, levando assistência médica, odontológica
e, por consequência, o Evangelho através da obra médico-missionária. Beleza, então nós poderíamos, irmão Amaral, resgatar um projeto de 90 anos, onde as primeiras luzeiros passaram por aqui, trazendo a obra médico-missionária, que está parada em nosso município. Poderíamos levar essa proposta para o pastor e também para a liderança da igreja, para ver o que eles dizem. Irmão Paulo, você sonhou alto. Teremos recursos para a construção dessa balsa? Você que é um administrador, quanto você imagina que vai custar esse barco? Quanto temos em caixa para iniciar essa construção? Eu não faço a menor ideia. Vai depender do tamanho da balsa, do projeto. A partir daquele momento, a ideia da construção tomou corpo e um projeto foi elaborado. A notícia da construção da luzeira se espalhou e as primeiras doações enviadas pagaram a madeira e a mão de obra para o início da execução do projeto. No entanto, precisávamos de muito mais. Uma bênção extraordinária aconteceu nesse momento, quando tivemos a notícia de que havia uma grande quantidade de madeira apreendida pelos órgãos fiscalizadores. Após entrarmos com um pedido especial, as autoridades resolveram destinar 100 metros cúbicos dessa madeira para a construção da balsa. Os dias se passaram e a obra seguia, mesmo com os grandes desafios orçamentários, e Deus, nosso principal condutor, sempre enviava de maneira inesperada os recursos necessários para a finalização de cada fase da construção. A maior dificuldade era pagar a mão de obra semanalmente. No entanto, sem nenhum prejuízo aos dízimos e às ofertas, um sistema de oferta de sacrifício entre as igrejas e os irmãos doadores foi estabelecido. E com a graça de Deus, nunca faltaram recursos necessários para esse pagamento. Todas essas manifestações de milagres que aconteciam durante a execução da obra fizeram com que nunca desistíssemos de concluir esse sonho. A Missão Oeste do Pará, a Adra Norte, os empresários da cidade e de muitos lugares do Brasil, compreendendo a relevância do projeto, enviaram a maior parte dos recursos para a finalização da balsa. Um desses empresários nos enviou aquilo que no momento parecia ser a mais difícil aquisição, um motor Volvo 410 turbinado no valor de R$200 mil. A construção, já em fase avançada, surgia às margens do rio Xingu, como um monumento de vitória já alcançada, e a notícia da inauguração agitava toda a cidade. E finalmente, em 30 de outubro de 2020, 3 anos depois do seu início, a Luzeiro 31 estava pronta para cumprir a sua missão: levar atendimento médico missionário, esperança e salvação aos ribeirinhos da região do rio Xingu. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente.
Bom dia a todos. Neste momento, nós nos dividiremos em classes para o estudo da lição. Se você é nosso visitante, gostaríamos de dizer que as nossas classes funcionam todas fora da igreja, sendo uma classe de adultos anexo ao pavilhão, e ao prédio ao lado da escola nós temos, no térreo, uma classe de adultos e a classe do hall do berço. No primeiro piso, nós temos 2 classes de adultos, dos primários e jardim da infância. E no segundo piso, nós temos a classe dos jovens, dos adolescentes e juvenis. Ficaríamos muito felizes com a presença de vocês no estudo dirigido da Bíblia. Tenham um feliz sábado. Minutinhos com a comissão da igreja.